Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Através do nosso WhatsApp e nosso aplicativo. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, é bem simples. Baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita através do sistema Android e iOS. Estamos chegando já aos 200.000 aplicativos baixados. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, amigo Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a realização dessa tarefa tão importante de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso programa, que é um programa de debate, aguarda a sua participação, podendo vocês postarem perguntas ou alguma contribuição doutrinária para enriquecer o nosso programa. E hoje o nosso estúdio, como sempre, está muito florido, muito alegre, com a participação de dois amigos aqui queridos, o Alexandre Sabino, que é auditor do trabalho, e que vai falar para a gente sobre o tema Jesus e a espiritualidade humana. Ele que é da Instituição Espírita Joana de Ângeles. Então, um abraço para todos vocês aí do Joana. E temos também aqui do nosso lado a Cida Maria Aparecida Albuquerque, que irá falar conosco o encontro de Jesus com Zaqueu. Ela que é pedagoga, uma das profissões de Jesus, nosso mestre querido, vai com a sua experiência também trazer para a gente essa passagem tão importante, dando continuidade à fala do nosso amigo Alexandre Sabino, que é do Joana de Ângeles. Então, um abraço fraterno para todos vocês, do Brasil e do mundo, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora do nosso trabalho, que nos ajude nessa tarefa. Boa noite, Alexandre Sabino, muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por você estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, sua experiência. Nossos ouvintes, com certeza, gostarão bastante. Boa noite, Olga, boa noite, Cida, Márcio, boa noite a todos que nos escutam. Para a gente é uma enorme satisfação essa oportunidade de estarmos aqui na Rádio Brasil Espírita compartilhando algumas reflexões sobre essa doutrina que tanto nos motiva, que tanto nos incentiva, que tanto nos fortalece, né? E é uma oportunidade para conversarmos a respeito também do Evangelho do Cristo. Boa noite a todos. Muito obrigada. Então, também queremos agradecer a Maria Aparecida, nossa amiga Cidinha, que a gente chama assim carinhosamente, por estar aqui também. Sabemos o quanto é difícil, ela que levou uma queda, está aqui se movimentando com dificuldade, mas não mediu esforços para estar aqui com vocês, queridos ouvintes, também compartilhando o seu estudo sobre o tema. Cida, boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Espírita. Boa noite ao Marcos, a Olga, a Olga, a Miranda, a quem eu agradeço pela oportunidade do convite, ao Alexandre. E nós somos gratos exatamente por estar aqui e falar de quem? De Jesus, né? O nosso mestre, o modelo por excelência. Falar de Jesus sempre é uma oportunidade que muito nos alegra. É isso, Cida. Então, sempre que nós iniciamos nosso programa, realizamos a prece de abertura. Então, vocês, ouvintes queridos, também nos acompanhem para que possam sentir essa energia que nos permite refazer nossas energias emocionais. Então, vamos pedir a Cida para realizar a prece. Bem, queridos ouvintes, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao universo, ao Senhor da vida e pedir a permissão para que tudo ocorra da melhor forma possível, que possamos estar aqui levando a mensagem de Jesus a todos vocês e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, e cada um possa receber essa mensagem com muito amor, muita serenidade. Agradecemos a espiritualidade amiga também por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Amigos queridos, está aqui, daqui a pouco, não, acho que não são, daqui a pouco irá ser realizado o seminário Novas Dimensões da Prática Espírita, aqui na Federação Espírita do Estado de Alagoas. E o facilitador é Lívio Lima, coordenador regional do Nordeste da APSE, da Federação Espírita Brasileira. Ele que é paraibano, está aqui para nos ajudar e facilitar para que possamos aprender sobre a prática espírita. Então, a abertura é hoje, no auditório Professor Manuel Coelho Neto, às 19 horas. Também o seminário prossegue no dia 21 de julho de 2018, aqui no auditório da FEAL, de 9 às 13 horas. E o encerramento será no Instituto de Estudos Espíritas Herculano Pires, às 19 horas. Então, as inscrições custam apenas R$10 e você pode contactar conosco no número 999 39 41 90 99602 91 90. Esse número é das nossas amigas e irmãs que disponibilizaram os seus números de celulares para que vocês, ouvintes, pudessem entrar em contato conosco e participar desse seminário tão importante. Bom, então vamos, sem mais delonga, ouvir aqui o nosso amigo Alexandre Sabino. Bom, então, para a gente começar a falar desse tema, né, sobre Jesus e a espiritualidade humana, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, né? Voltarmos aí a cerca de 200 mil anos atrás, naquela época em que nós morávamos nas cavernas. Né? Naquela época, o que a gente entendia como religiosidade, como essa força que controla os nossos destinos? Todos aqueles fenômenos da natureza que nós não entendíamos, para a gente era um Deus. Né? Então, se o sol era um Deus, a lua era um Deus, as tempestades eram manifestação dos deuses, né? E nós, vivendo nas cavernas e dando às forças da natureza essa característica de divindades, à medida que nós fomos nos agrupando de acordo com as nossas especialidades, nós passamos a ter deuses particulares. Se eu fazia parte de uma tribo que se dedicou à pesca, Deus era um pescador, ou muitas vezes a gente o representava como um grande peixe. Né? Se eu fazia parte de uma tribo, de um agrupamento que se dedicou à caça, Deus era um caçador. Então, tudo aquilo, de acordo com as nossas especializações, nós passamos a cultuar deuses particulares. Nós ainda não tínhamos essa ideia do Deus único,
Nós ainda estávamos engatinhando na ideia de uma divindade pessoal. Mas a gente não pode se enganar, porque havia tribos também que se dedicaram à guerra. Deus era um guerreiro. Deus era um guerreiro. E todas as vezes que nós saíamos para exercitar as nossas especialidades, nós fazíamos rituais e oferendas a esse Deus particular para que nós tivéssemos sucesso. Então, uma tribo de pescadores fazia rituais a esse grande peixe, a esse Deus pescador, né, para que a pesca tivesse sucesso. A mesma coisa para a caça e a mesma coisa para a guerra. Nós fazíamos oferendas, nós fazíamos rituais em favor deste Deus guerreiro, para que nós tivéssemos sucesso em matar, em exterminar e em escravizar. O nosso Deus deveria ser o mais poderoso dentre os deuses. Há ainda uma ideia muito primitiva de religiosidade, embora ainda hoje existam espíritos que cristalizaram essa ideia de religiosidade. Para eu ter sucesso no meu negócio, eu vou fazer uma oferenda para que o Deus abençoe a minha empresa. E a empresa do seu concorrente? Ela que se lasque para lá. Aquela ideia de um Deus pessoal. Eu quero que eu passe no concurso público. Eu quero que o meu filho seja aprovado no vestibular. Eu quero que eu consiga ter aquela promoção no meu emprego. Tudo eu, a minha família, o meu grupo. Não, e os outros grupos? Não, eles não. O meu. Aquela ideia ainda primitiva de religiosidade, como um Deus que zela pela minha família. Um Deus particular, um Deus tribal. Né? Um Deus tribal. Como na parábola do filho pródigo. O filho pródigo se afasta, volta, o pai faz uma festa, o filho egoísta fala: o que está acontecendo? Não, seu irmão voltou. Não, eu não vou entrar. Eu quero um pai só para mim. É o egoísta. Eu não quero compartilhar com meu irmão. Eu quero um pai só para mim. É um Deus pessoal, um pai particular. Mas nós ainda estávamos tateando nessa ideia de religiosidade. O tempo passou e, como um pedagogo, né, em homenagem à nossa companheira Cida, que está aqui, que também é pedagoga, como um pedagogo que Jesus permite que reencarne no planeta Terra Abraão. E assim como cada um de nós assumiu seus compromissos antes de reencarnar, então cada um de nós aqui tem a sua missão, os povos também. E com Abraão tem início o povo hebreu. É aquele povo que vai ensinar as noções iniciais de religiosidade para a humanidade. Né? Tem início a era dos patriarcas e começa a ideia de um Deus único. Não mais um grande peixe, não mais um caçador, não mais um guerreiro, agora um Deus único. Né? E Abraão passa a vida toda dele e de sua família desenvolvendo essa ideia do monoteísmo na humanidade. Né? E o tempo passa. O tempo vai passando, vai passando, vai passando, e chega um momento que, precisamos de novo avançar de série. E para a série seguinte, não mais apenas a ideia de um Deus único, mas as leis de Deus. Vem Moisés. A espiritualidade permite que Moisés venha com essa missão de desenvolver entre os encarnados a ideia das leis de Deus. Né? A ideia das leis de Deus. Mas o engraçado é que nós só lembramos, toda vez que nós falamos de Moisés, a primeira coisa que vem à nossa mente é o olho por olho, dente por dente. A gente não se lembra dos 10 mandamentos. A gente não lembra do amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Nós não nos lembramos do amarás o próximo como a ti mesmo. A gente se lembra de quê? Do olho por olho, dente por dente. E muitos dizem, isso é um absurdo, como é que pode? Foi um grande avanço para a época. Porque hoje, quando há mais de 2000 anos atrás, hoje nós olhamos para o olho por olho, dente por dente, isso é um absurdo. Mas foi um grande avanço para a época. Porque, Olga,
na época, se você invadisse as minhas terras e roubasse uma ovelha minha, eu, me autoproclamando executor da justiça, eu me sentia no direito de invadir a sua propriedade, roubar todas as suas ovelhas, matar toda a sua família. Então, eu usava do desejo de vingança para justificar uma autoproclamação de executor da justiça. O que Moisés fez? Espera aí, gente. Né? A pena, né, deve ser proporcional ao dano. Olho por olho, dente por dente. Um grande avanço para a época. Moisés vem com aquele... Um dos objetivos é dar aquele freio no desejo de vingança que a gente alimentava. Né? Que a gente alimentava. Mas o curioso, nem Moisés, que foi um instrumento através do qual a espiritualidade se utilizou para trazer as leis de Deus, nem ele conseguiu cumpri-las em sua totalidade, porque Moisés também sujou as mãos de sangue. Numa contenda lá, numa discussão entre um egípcio e um hebreu, Moisés assassinou o egípcio, perdão. Moisés matou o egípcio, né? Tanto é que ele foge do Egito e começa a viver como nômade. Então, nós percebemos que as coisas não acontecem de forma aleatória, que há um planejamento, né? Primeiro vem Abraão, depois vem Moisés, e começam a surgir os profetas. E quando a gente se propõe a fazer um estudo dos profetas, a gente percebe que eles eram homens angustiados, que eles estavam à procura de respostas. Na época a gente não sabia o que era certo e o que era errado. Então a gente se perguntava, o que é justiça? O que é injustiça? O que é certo? O que é errado? Né? O que é luz? O que é sombra? Nós não sabíamos. Então a gente buscava respostas. Um exemplo, rei Davi. Foi um grande rei. Matou o melhor amigo para ficar com a esposa dele. O melhor amigo de Davi era o general do exército, né? Davi se apaixona pela esposa dele, já com o objetivo de ficar com a esposa, e esse casamento acontece, dessa relação que nasce o rei Salomão, né? Então, Davi, já objetivando ficar com a esposa do seu melhor amigo, manda ele para a linha de frente da batalha. Não, ó, dessa vez você vai lá para frente, ele vai, desencarna, né, chega a falecer, e o rei Davi consegue o seu objetivo e se casa com a esposa do amigo. Surge um profeta e pede uma audiência com Davi. Não, pois não. Majestade, venho lhe propor uma parábola e queria o seu julgamento. Pois não. Um homem tem 100 ovelhas. Um homem tem 100 ovelhas. Rouba a única ovelha do vizinho, matando-o. Ou seja, ele mata o vizinho para roubar a única ovelha do vizinho. Qual é a pena desse ladrão? Aí o Davi, cheio de razão, né? Este homem merece a morte. Onde já se viu? Ele tem 100 ovelhas. Ele tem 100 ovelhas. Mata o vizinho para roubar a única ovelha dele. Traga-me este malfeitor. Aí o profeta fala: Majestade, este malfeitor é você. Como é? Este malfeitor é você. O senhor matou. O senhor tem todas as mulheres do reino que o senhor quiser. Tem todas as mulheres do reino. O senhor matou o seu melhor amigo para roubar a única esposa que ele tinha. Aí Davi se dá conta de que dentro dele também havia luz e sombra. Então nós não sabíamos o que fazer. Aí o que a gente começa a fazer? Nós começamos a construir templos de pedra. Nós começamos a criar rituais. Nós começamos a inventar procedimentos permitidos, procedimentos proibidos. Começamos a determinar qual vestimenta era adequado para quê? Para que você representasse essa comunhão com o Criador. Sempre atitudes externas.
porque nós não sabíamos o que fazer. Nós estávamos procurando respostas. E por muito tempo nós acreditamos que vestir determinada roupa é de uma pessoa religiosa e não é religiosa. Até hoje. Até hoje nós encontramos pessoas, espíritos que ainda estão muito arraigados a esta ideia de religiosidade. Para eu ser uma pessoa religiosa, eu preciso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que fazer esse ritual, eu tenho que fazer essa oferenda, eu tenho que vestir essa roupa, esse tipo de roupa, enquanto o próprio Cristo disse, a cada um segundo as suas obras. Imagina, se eu, dentro do meu templo, seja ele uma igreja, uma mesquita, um centro espírita, um local de culto, não importa. Um templo de pedra, eu tenho um determinado tipo de comportamento e lá fora eu tenho aquela língua que fere, aquela língua que maltrata, aquela língua que castiga. De que adianta? Eu vestir adequadamente, eu tenho um comportamento dentro do meu templo, se da porta para fora eu sou aquela pessoa que agride, que oprime, que se vinga. Então, à época nós estávamos ainda trabalhando essa ideia de religiosidade. O tempo passou e uma decisão foi tomada. Agora já foi desenvolvida a ideia de um Deus único, não mais o grande peixe, não mais o caçador, não mais o guerreiro, um Deus único. Moisés nos trouxe aquela linguagem simbólica que a gente encontra no Antigo Testamento, e é importante que se diga isso, é importante. Aquilo lá não é um tratado de teologia, aquilo lá é poesia, é uma linguagem simbólica. O livro Gênesis, por exemplo, ele era cantado nas sinagogas, ele não era lido como um tratado científico numa reunião de física, ele era cantado, aquilo é poesia, não poesia como a gente no Brasil entende poesia, uma poesia hebraica, Ele era cantado. Então, nós tivemos toda essa linguagem, esse simbolismo presente no Antigo Testamento, para a gente começar a desenvolver a ideia das leis de Deus, e então era a hora de nós aprendermos o amor. Aí é tomada a decisão, para o amor a gente não pode pegar terceirizado, não. Aí vem Jesus em pessoa. Em pessoa. Nasce o Cristo. Como filho de um grande imperador romano? Não. Como uma pessoa influente dentro da sinagoga em Jerusalém? Não. Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Ou seja, ele nasce entre os humildes, exemplifica entre os pobres, e a gente, à medida que aquele homem, que aquele espírito foi crescendo, a gente, dia após dia, nós ficávamos boquiabertos. Um homem que com uma frase muda o sistema penal do planeta Terra. Porque até Jesus, o criminoso era aquela pessoa que deveria ser punida. Levam uma mulher que foi pega em adultério. Uma observação importante. Cadê o homem que foi pego em adultério? Porque ninguém comete adultério sozinho. Ninguém comete adultério. A mulher era apedrejada, o homem não. Levam a mulher que foi pega em adultério diante do mestre. Mestre, um teste. Mestre, Moisés manda apedrejá-la. E vós, o que dizeis? Não, que atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Não fica um. E ela lá, diante daquele homem que ela sabia que era o puro, ele vai me julgar. Ele vai me condenar. E nós até hoje julgamos, nós até hoje condenamos, nós até hoje criticamos. O Cristo, diante da mulher que foi pega cometendo adultério, ela se pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela responde: eles foram. Eu também não a julgo. Vá, mas não peques mais. O Cristo abre mão da função de punir para exercitar a sua pedagogia, ensinar. Vai, mas não peques mais. Ou seja, até então a função do sistema penal era punir. A partir de Jesus, o sistema penal passa a ser visto como uma ferramenta no processo de educação daquela pessoa que se desvirtua. No momento de prisão de Jesus,
né? No momento de prisão. Eu estou falando assim muito rapidinho, até porque a Cida vai falar um pouquinho de um momento específico da vida de Jesus, né? Vamos abordar aqui rapidamente para a gente encerrar o momento da prisão do Cristo, em que ele recebe o beijo de Judas, né? E todo mundo ficou apreensivo. Ele que curou leprosos, curou cegos, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes, transformou a água em vinho, ressuscitou Lázaro, que já estava 3 dias todo enfaixado. Se ele fez tudo isso para ajudar os outros, o que ele não vai fazer para defender a si mesmo? Porque a gente sempre espera cataclismos, grandes sinais. Isso não é novidade. A gente sempre está esperando alguma coisa muito grande para fazer alguma coisa, né? Voltando para o Antigo Testamento, Elias mandou matar centenas de sacerdotes da rainha, fugiu, recebeu, né, uma entidade que falou: Elias, vai para a caverna, porque Deus vai falar contigo. Aquela linguagem simbólica do Antigo Testamento. Deus vai falar contigo. Elias foi para a caverna. De repente o terremoto. Deus chegou, né? Deus chegou. Terremoto, Deus chegou. Foi lá para fora, nada. De repente, tempestade, né? Tempestade. Deus é Deus. Tempestade, Deus. Foi lá para fora, nada. Vendaval, aquela ventania, aquelas árvores sendo arrancadas, nada. De repente, no Antigo Testamento está narrado mais ou menos assim: soprou uma brisa leve. Elias vem para fora. A gente está sempre querendo as grandes coisas e a gente perde a ideia de que a divindade se manifesta nos detalhes, né? Então, voltando para a prisão de Jesus, a gente ficou apreensivo. O que ele não vai fazer? E ele não fez nada. Simão, não aguentando a angústia, arranca a espada e arranca a orelha do soldado romano que prendia Jesus. O que Jesus fala? Simão, embainha a sua espada. Guarda a sua espada, Simão, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus deixava para sempre nas páginas do Novo Testamento as lições da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai ter que, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai ter que colher. Seja para o bem, seja para o mal, a gente vai ter que colher. E ao tempo que Simão Pedro levanta a espada para atacar, Jesus levanta para curar. Jesus cura a orelha do soldado romano, né? Então é aquele homem que vem nos ensinar um amor de um jeito que a gente até então, a gente jamais havia imaginado. Ele não trouxe todas as respostas que nós buscávamos, mas ele mostrou para a gente o roteiro a ser seguido. Não é à toa que no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele é chamado de guia. Quem é o guia? Aquela pessoa que já percorreu o caminho que a gente quer percorrer. Porque se eu quero chegar a algum lugar e eu não sei o caminho, eu contrato um guia. Aquela pessoa que já percorreu cada centímetro do caminho que eu ainda vou trilhar. Então eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Jesus conhece. É por isso que ele é guia e modelo. É nele que a gente pode se apoiar. Pois é, e aí, Cida, vamos dar continuidade? Bem, depois da gente ouvir toda essa explanação, não é? Falar de Jesus, e ele realmente falou que era impossível falar de Jesus em 20 minutos. Eu vou falar hoje sobre um encontro inusitado de Jesus e Zaqueu. Então, está em Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 a 10. Então, conta-se, né, que Jesus, passando por Jericó, em direção a Jerusalém, ele encontrou com Zaqueu. E o que a gente conhece, sabe, né, a história nos conta, que Jericó era a segunda cidade mais importante da Palestina. Era uma cidade onde acontecia muitas transações de dinheiro.
uma cidade muito arborizada, com vastas videiras, um clima muito bom, certo? E aí, nessa cidade, morava Zaqueu. Então, Zaqueu era um publicano. E quem era o publicano? Na época de Jesus, a sociedade era dividida em castas. Então, os publicanos eram os cobradores de impostos. E eles não eram pessoas bem vistas pela sociedade. Por quê? Porque eles cobravam impostos exorbitantes para o governo romano. Então, Zaqueu não era bem quisto. E ele havia enriquecido ilicitamente. Pressupõe de que Zaqueu havia comprado vastas terras por um preço irrisório e vendido a um preço muito alto. Então, ele enriqueceu de uma maneira assim, de uma maneira não muito honesta. Então, Zaqueu não era bem quisto, né? Pressupõe que Zaqueu vivia sozinho, apesar de ser um homem rico, ter galgado uma posição, vivia só com sua esposa e sua família, porque a sociedade não aceitava. Primeiro, os judeus não o aceitavam, porque ele cobrava imposto para Roma. E Roma não o aceitava pelo fato dele ser judeu. Mas Zaqueu ele era um judeu que seguia todas as instruções, né, da religião judaica. Ele foi desde cedo apresentado ao templo, foi circuncidado, participava também de todas as festividades religiosas, mas mesmo assim ele não era benquisto. Então, Zaqueu já ouvia falar de Jesus. Com certeza, a história de Jesus já havia chegado até Zaqueu. Ele já tinha um certo conhecimento e, com certeza, ele já não sentia-se favorável em levar aquela vida que ele vivia. Não é? Uma vida que não era querido, uma vida que ele tinha dinheiro, mas não era querido pela comunidade. Então, ele soube que Jesus ia passar ali por Jericó. E ele foi exatamente para o lugar onde Jesus ia passar, certo? Mas Zaqueu era um homem, a Bíblia nos conta que Zaqueu era pequeno, gordo, as pernas curtas, e as pessoas começaram a fazer aquela aglomeração para ver Jesus, que vinha chegando, e ele ficou lá atrás. E ele olhou para um lado e para o outro, isso aí Humberto de Campos, né, irmão X, fala o seguinte, que ele olhou de lado, aí viu um homem com jumento. Aí ele corre para ver se esse homem deixava ele subir no jumento. Chegou até a oferecer dinheiro, mas como ele não era um homem benquisto, ninguém quis o dinheiro. Aí ele olha para o outro lado, aí vê um homem alto, forte, robusto. Aí ele tira a bolsa dele de dinheiro e oferece para que o homem o colocasse nas costas para que ele pudesse ver Jesus. E Jesus vem chegando, a multidão cantando Hosana, 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 e ele ficou, meu Deus, eu não vou conseguir ver Jesus. Mas ele tinha uma percepção muito grande, devido ao seu raciocínio lógico, por exercer uma profissão que lidava com cálculos, não é? Com dinheiro, com contas. Ele vê uma planta, um sicômoro, que era tipo uma palmeira, só que o sicômoro, ele tinha as raízes muito grossas para fora da terra, e ele ali viu a possibilidade de subir. E ele não pensou duas vezes. Ele correu e subiu no sicômoro, porque Zaqueu, o seu desejo de ver Jesus era maior do que tudo. E mesmo ele sendo uma pessoa que possuía dinheiro, que possuía uma posição diferenciada na cidade, ele não teve preconceito, não pensou duas vezes e subiu.
E de repente lá vem Jesus, e quando Jesus chega diante do sicômoro, ele olha para cima e ele vê Zaqueu. E ele diz o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém hospedar na sua casa. Então Jesus não disse eu quero, Jesus disse me convém. Então, naquele momento que o olhar de Zaqueu bateu com o olhar de Jesus, Zaqueu ficou perdido e se questionou: como é que eu, uma pessoa tão cheia de defeitos, e vem esse ser e diz que vai para a minha casa, de uma estirpe dessa, porque o olhar de Jesus era diferente. E Zaqueu ficou atordoado, desceu ali depressa e saiu correndo para casa. Agora imaginemos, a gente fica fazendo uma reflexão de como Zaqueu deve ter chegado em casa, eufórico, falar para sua esposa que ia receber Jesus em casa. Os serviçais devem ter corrido para fazer a melhor comida para que eles pudessem receber Jesus. E logo mais tarde, Zaqueu ouve uma zoada, era Jesus que vinha se aproximando. E Zaqueu, naquela sua ânsia, naquela sua alegria, não espera Jesus adentrar em casa. Ele corre e vai ao encontro de Jesus. E ele diz o seguinte: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha lesado alguém, o restituo quadruplicado. Imagine que esse homem, né, já estava completamente modificado, porque ele disse que daria a metade dos bens dele. E se fosse provado, com certeza que sim, alguém que tivesse sido lesado, que ele ia restituir 4 vezes mais do que ele havia tirado. E Jesus não respondeu nada. Na sua calma, Jesus adentra a casa de Zaqueu e sorriu levemente e olhou para Zaqueu e disse o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus amigos, neste momento acontece um dos momentos mais maravilhosos que o Novo Testamento nos relata, porque Jesus ali não estava curando fisicamente, como ele já havia feito tantas vezes. Curou aleijados, cegos, a mulher hemorrágica, ressuscitou os leprosos, mas naquele momento em que Jesus estende a mão para Zaqueu, ali houve a cura espiritual, houve a cura moral. E a partir daquele momento, Zaqueu deixou de ser aquele homem. E logo mais tarde, Jesus, na mesma casa de Zaqueu, ele conta a parábola dos talentos. Foi na casa de Zaqueu. E no capítulo 18, anterior a esse episódio, Lucas relata também a história daquele homem rico, não é? O moço rico, que pergunta, vai correndo, que Jesus vai passando e corre, pergunta a Jesus o que era que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna. Perguntou o bom homem: o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz o seguinte: bom, por que me chamas de bom? Bom é Deus, é o Pai.
E Jesus disse que ele devia seguir os mandamentos. E ele disse que já fazia tudo aquilo. Já honrava pai e mãe, já não matava, já seguia todos os mandamentos da lei de Moisés. Aí Jesus vira para ele, conhecendo a psicologia profunda de Jesus, que conhecia cada um e conhece a cada um de nós, olhou para aquele homem e disse: vai, vende tudo o que tem e distribui com os pobres. Mas ele ainda não estava preparado. Ele era um homem muito rico, ficou triste e voltou. Desistiu de seguir Jesus. Mas Zaqueu já estava preparado. Naquele momento que Jesus disse: convém que eu vá à tua casa, Jesus já havia sido preparado pela espiritualidade. E a partir daquele momento, quando ele disse que doava, não é, a metade dos bens, ele já havia mudado. E conta-se que quando Jesus, não é, porque logo depois Jesus subiu para Jerusalém, onde ele foi logo depois crucificado. Conta-se que após a crucificação de Jesus, Zaqueu seguiu também os apóstolos. E conta-se, né, que o nome dele passou a ter o nome de Matias. Tem um livro espírita, que é o 13º apóstolo, que fala muito sobre Matias, sobre a reencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Fala-se, não é, que esse apóstolo, né, esse espírito de Zaqueu e Matias, é o Dr. Bezerra reencarnado aqui no Brasil, não é? Ô Cid, olha que coisa interessante, né? Para Jesus não tem caso perdido. A gente olha, não, aquele ali não vai ser nada, aquele ali não tem mais jeito. Para Jesus, não. Não, Jesus não. Exatamente, Jesus tinha um olhar assim de carinho, de misericórdia, principalmente para com aqueles que tinham mais problemas. E olha só também que coisa interessante que me ocorreu agora. A gente, mais ou menos, a gente até hoje tem a mesma postura que este homem rico pergunta a Jesus: o que eu faço? Né? A gente quer o quê? A gente quer um checklist. A gente quer que Jesus venha com a gente com uma lista, e tem você tem que fazer isso, e tem 2, e tem 3. Só que Jesus não é um mestre que dá um checklist. Ele é um mestre que inspira. Ele nos inspira. Né? A gente fica querendo um checklist. Imagina na conversão de Paulo de Tarso: mestre, o que queres que eu faça? Imagina, primeiro, você vai ficar cego. 2, você vai ser levado com dificuldade para Damasco. Você vai encontrar com um moço, você estava indo lá matar Ananias, é ele que vai te recuperar. Você vai se converter para o cristianismo, você vai voltar para Jerusalém, você vai tentar convencer os seus amigos, né, os fariseus, os outros rabinos, de que a moda do momento é o cristianismo. Você vai ser julgado como louco, a sua mãe vai morrer de desgosto, o seu pai vai te deserdar, a sua irmã vai mudar de Jerusalém com vergonha de você. Ele vai falar: não quero mais. Exatamente. Mas ele faz o quê? Mestre, o que queres que eu faça? Entra na cidade. Lá te será dito o que convém fazer. Primeiro você vai, depois a espiritualidade vai vir ao seu encontro. Exatamente. Mas a gente quer as coisas prontas. Eu quero respostas. Não. Primeiro você caminha. Primeiro você se coloca em marcha. Depois a espiritualidade vai vir ao seu auxílio. Então Zaqueu, não é, foi viver com os apóstolos na casa do caminho. Com certeza distribuiu todos os bens, e lá ele passou com o nome de Matias, passou a ser conhecido com o nome de Matias. E ele recebeu um convite de Pedro para ir para Cesareia e fundar ali uma casa que ele foi chamado de Casa de Benefícios, onde ele acolhia os deserdados, doentes, todos aqueles estropiados que estavam à beira do caminho, sem socorro, chegavam àquela casa
para ser socorrido, né? E o Jorge Damas, né, que é o autor do livro 13º Apóstolo, ele conta essa história. E conta outras encarnações desse espírito, né, que animou Zaqueu, Matias, e ele fala exatamente que esse espírito é o doutor Bezerra de Menezes, tão conhecido nosso, né? Doutor Bezerra, esse espírito que continua trabalhando, fazendo um trabalho lindo na espiritualidade, e que durante toda a sua vida aqui também, como político, como presidente da Federação Espírita Brasileira, um grande batalhador pela unificação e que continua fazendo um trabalho. Fala-se que quando o doutor Bezerra completou 50 anos de desencarnado, ele recebeu um convite de Maria Santíssima, não é? Celina, uma das mensageiras de Maria, chegou até o doutor Bezerra dizendo que ele recebeu o convite para ir trabalhar em outras esferas superiores. Ele agradeceu e mandou dizer a Maria que enquanto houvesse sofrimento na terra, que ele preferia ficar trabalhando aqui, né, entre nós. Então, essa história de Zaqueu, não é? Simboliza, no caso, a figura de Zaqueu, a história de Zaqueu, simboliza as nossas limitações, né? E é preciso que a gente reconheça as nossas limitações e vá em busca, não é, de ferramentas para que possamos contorná-las, não é? Então, é isso, Cida, muito bacana a história de Zaqueu. Né? E interessante saber toda essa trajetória dele até agora, de que ele foi Bezerra de Menezes, né? Exatamente, né? Isso. O que não faz um coração tocado por Jesus, né? É o semeador que saiu a semear. Exatamente. Né? É o semeador que saiu a semear. Então, eu só queria encerrar assim, as minhas palavras com a historinha. Não é? Professor, pedagogo, não pode deixar de contar a história. Então, é a história das duas sementes. Disse que 2 sementes foram jogadas por acaso na terra. Então, a primeira semente disse: olhe, eu quero crescer. Eu quero que as minhas raízes se aprofundem ao solo. Quero rasgar o solo. Quero que os meus brotos cresçam, que as minhas flores nasçam. Quero ficar linda. A outra semente disse: não, eu tenho medo. Porque se eu for, as minhas raízes se aprofundar ao solo, eu não sei o que é que eu vou encontrar lá. Se os meus brotos sair, algum caracol pode comer. E as minhas flores, as crianças podem arrancar. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tenho medo. Vou ficar. E assim ela ficou. Então, uma galinha que estava passeando por aí, viu a semente lá, com medo foi nhaco, comeu a semente. Então, o que é que a gente tira dessa lição? O que a gente tira é o seguinte, tá? Os que se recusam a correr risco e a crescer são engolidos pela vida, não é? Então, que essa história de Zaqueu nos traga, assim, essa perspectiva de crescer, de ir em busca daquilo que a gente acredita, certo? É isso, Cida, muito linda a sua exposição, bem como a do Alexandre também, mas temos 2 ouvintes aqui que querem participar com perguntas, e eu vou fazer a primeira aqui para o Alexandre. Jesus, no momento da crucificação, pede ao Pai para afastar o cálice. Momento de fraqueza ou sua fé não era tão grande no Pai? Renatinha da Bolívia. Bom, vamos pensar o seguinte. Ivone Pereira do Amaral, que é uma grande trabalhadora do movimento espírita, né? Na noite em que ela ia desencarnar, ela liga para Divaldo Franco para se despedir. Ô, meu irmão, queria te agradecer, tá? Mas o doutor Bezerra já apareceu aqui para mim, Emmanuel já veio, hoje eu parto. Não, Ivone, fica mais um pouco. Não, eu estou tranquila, meu papel já está cumprido, essa noite eu vou desencarnar, e assim aconteceu.
né? Ivone Pereira do Amaral, tranquila, serena, né? No momento dessa passagem do plano dos encarnados para o plano espiritual. Jesus ia ter medo de desencarnar? O que o Novo Testamento traz para a gente? Quando os apóstolos narram essa passagem, eles trazem em hebraico, em aramaico, que era a língua de Jesus, né? Ele diz o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. E logo depois traz a tradução, que traduzindo significa: meu Deus, por que me desamparaste? Né? No próprio Novo Testamento tem no idioma de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, e depois eles já traduzem, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Voltando para o rei Davi, vocês se lembram que o profeta o visitou? A gente até abordou esse assunto aqui, né? Que ele matou o melhor amigo para ficar com a esposa. O profeta o visita e ele se dá conta de que no coração dele também havia luz e sombra. O sentimento dele de pesar foi tão grande que ele escreveu um salmo que ficou conhecido na história do povo hebreu como Salmo do Messias. Porque até então o povo hebreu esperava um Messias guerreiro, um Messias bélico que iria conquistar todos os povos e elevar o povo hebreu como povo dominante do mundo. Uma nova ordem mundial dominada pelo povo hebreu. Ia derrubar o Império Romano. Isso. Exatamente. Né? Essa era a expectativa. Mas depois deste acontecimento, Davi escreve o salmo que ficou conhecido como Salmo do Messias, que é o Salmo número 22. Se a gente pegar o Novo Testamento e formos ao Salmo 22, ele começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? É a mesma frase que Jesus usa depois, no momento da crucificação, porque o Salmo foi escrito antes da crucificação, né? O Salmo está lá no Antigo Testamento, né? Então, esse Salmo não fala de um Messias bélico. Esse salmo não fala de um Messias guerreiro. Esse salmo fala de um Messias simples, humilde, que nasceria entre o povo, exemplificaria entre os pobres e receberia todo o ódio do mundo. E no momento da crucificação, quando Jesus fala: meu Deus, por que me desamparaste? Essa frase não é dele. Ele está fazendo uma referência ao Salmo 22. Eu sou o Messias. Não aguardem um Messias bélico, não aguardem um Messias guerreiro. Eu sou o Messias. Porque imagine um espírito do porte de Jesus ter medo de desencarnar. Até porque Jesus já tinha passado por tudo isso, né? O caminho até chegar à condição dele, ele já tinha passado. Ô Cida, deixa eu me atrever a abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre Jesus na ótica do Espiritismo. Allan Kardec, na Revista Espírita, penúltima edição da Revista Espírita, se eu não estiver enganado, em 1872, tá? Allan Kardec pergunta à espiritualidade, né? O que é um Cristo? Ele pergunta: o que é um Cristo? Aí a resposta vem do Espírito São Luís, Lamennais e Lacordaire. Em 3 mensagens, esses espíritos explicam que o encarnado, quando aprende todas as lições que a carne pode propiciar, ou seja, tudo que um corpo físico pode oferecer, aquele espírito já aprendeu. Não é ele passou pelas lições, não. Ele aprendeu. Aquilo já é uma conquista daquele espírito. Ele se torna o quê? Um espírito puro. Um anjo. Né? Ele atinge a angelitude. A partir daí, tem início um novo processo de desenvolvimento espiritual. No topo dessa nova escalada está a esfera dos Cristos. Um espírito que já aprendeu todas as lições que a carne pode oferecer, de encarnação em encarnação, atinge a angelitude, desenvolve toda essa nova trajetória que a gente não tem condição de saber o que é, né?
que a gente não tem condição de saber como é o desenvolvimento de um ainda anjo. Não temos essa capacidade. Isso, não temos. Exatamente. É uma ideia que nos falta, né? Um espírito que chega ao topo da escalada angélica. Um espírito dessa magnitude. Ia ter medo de desencarnar, gente? Não ia. Então ele estava recitando o Salmo 22. Essa frase não é dele. Eli, Eli, lama sabatani. Eu sou o Messias. E ela fala que afastar o cálice, Pai, para afastar o cálice, eu acho assim um pouco paradoxal essa expressão, porque Jesus sabia que ele ia passar pelo processo, toda aquela situação, por toda essa dor. Tanto é que ele faz questão, durante isso está descrito no Novo Testamento, de cumprir tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento, inclusive montar no burrinho. Então ele fazia questão de fazer determinadas coisas que não era necessário, mas que ele fazia porque ele queria provar que toda a organização do planeta, todas as coisas foram feitas por ele mesmo. Então, como é que ele ia dizer, Pai, afasta de mim uma coisa que ele precisava passar? Ele veio para provar a imortalidade da alma. No processo de desprendimento do espírito dele, ele volta e prova para os espíritos que a morte é apenas uma passagem, né, de um estado para outro. Então, daí a gente entende que essa questão do Pai, afasta de mim esse cálice, ela não poderia ter sido dita de medo, né? Não pode representar Cristo querendo fugir de uma coisa que ele mesmo programou, que ele mesmo sabia que ia passar por aquele processo para provar à humanidade a existência dos espíritos, do mundo espiritual, do processo reencarnatório. Mas nós temos outra pergunta, eu sei que muita gente gostaria de falar, mas até a Cida pode, após a leitura dessa segunda pergunta, se quiser acrescer alguma coisa. Boa noite, irmãos. Sobre a segunda vinda do Cristo de Deus, o Espiritismo acredita ou não aceita seu retorno? A Bíblia está errada? Pastor Jonas, do Rio de Janeiro. Olha, eu digo o seguinte, que Jesus nunca se afastou, ele continua a estar aqui, em todos os nossos momentos da nossa vida, Jesus continua conosco. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então, esta é a verdade. A gente busque Jesus, é só a gente buscar, ter essa consciência de ir em busca de Jesus, porque ele está conosco em todos os momentos. Então, o Espiritismo mostra isso, que Jesus está conosco em cada momento da nossa vida, certo? É isso mesmo, Cida. Jesus, ele, quando desencarnou, ele reapareceu para os seus apóstolos e, a partir daí, ele desenvolveu um novo trabalho e enviou para a gente um Consolador prometido, Consolador esse estruturado por ele mesmo, que não partiu agora de pessoas individualmente falando. Porque antes a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus, a terceira veio partindo de espíritos que se comunicaram em todas as partes do mundo através de vários médiuns. Tudo isso coordenado pelo Mestre Maior. Então, Jesus, segundo nós acreditamos, continua sendo governador do planeta Terra e está junto a nós, coordenando esse trabalho de transformação para que possamos, um dia, nos tornarmos um mundo de felicidade, um mundo de luz, e o próximo é o de regeneração, esse que nós estamos vivenciando esse momento. Então, nós temos aqui, Cida, a terceira pergunta. Vamos ver se o Alexandre, quem quer responder. Como seguir Jesus não sendo cristão? Sou judeu, amo Cristo. Ali, Islândia. Bom, eu não sei pronunciar o nome, eu até peço desculpa se é Ali, Hali, enfim.
Bom, primeiramente, um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem que não são espíritas, são né? cristãos, São evangélicos, são católicos, são presbiterianos, são budistas, são judeus. O importante é nós falarmos do bem, né? Então, a pergunta que foi feita para a gente: como seguir Jesus não sendo cristão? Eu sou judeu. A resposta é muito simples: seja o melhor judeu que você puder ser. Exatamente. Seja o melhor judeu que você puder ser. Se você é evangélico, seja o melhor evangélico. Se você é budista, seja o melhor budista. Você pode ser ateu, seja o melhor ateu que você puder ser. Se você fazer o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você já está seguindo. Nada melhor. Pegando carona nas palavras do próprio Allan Kardec, né? De que adianta eu acreditar na imortalidade da alma, acreditar na existência dos espíritos, acreditar na comunicabilidade dos espíritos, acreditar na reencarnação, acreditar na pluralidade dos mundos habitados, se isso não me faz ser uma pessoa melhor? Exatamente. Isso aí está no Livro dos Médiuns, na pergunta 150. Então, aquilo que eu acredito deve se refletir naquilo que eu faço. Então, se eu sou judeu, se eu sou budista, se eu sou cristão, é importante que nós sejamos o melhor ser humano que nós pudermos ser. Agindo assim, acho que a gente está seguindo Cristo. E eu gostaria de lembrar também que Jesus não fundou nenhuma religião, certo? Jesus apenas foi aquele grande revolucionário do amor que pediu que a humanidade se tratasse como irmãos, fraternalmente, solidariamente. Nesse sentido, devemos nos amar, como Cida citou, esse mandamento maior, o mais importante, a base da humanidade, aquele que vai unir todos nós pelo laço da fraternidade, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, meu irmão, eu fico muito feliz com a sua participação na Rádio Brasil Espírita, que abraça carinhosamente a todos os irmãos, porque Jesus nos ensinou, o nosso mestre, que devemos ajudar a todas as pessoas. E ele disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Que rebanho é esse? É o rebanho só do Brasil? É o rebanho só da Islândia? É o rebanho só da Paraíba, vamos supor, da Espanha, da França, da África? Não, são todos nós somos irmãos e devemos cada vez mais deixar propalar essa luz de amor, de carinho, de fraternidade. Mas nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa, mas vamos ainda pedir as considerações finais dos nossos irmãos. E quem gostaria de começar? Eu começo. Alexandre. Bom, para mim foi uma satisfação muito grande estar conversando com todos aqui no estúdio, como vocês aí que nos estão escutando pela internet, pelas redes sociais, pelo aplicativo, e é sempre uma gratificação, uma satisfação muito grande falarmos de Jesus, falarmos do Evangelho, sob a ótica espírita, mas acima de tudo falar do bem, né? Que isso tudo nos inspira cada vez mais fazermos o bem, porque a cada um segundo as suas obras e não segundo as suas crenças, né? Não importa aquilo que a gente acredita, o que é importante é quem nós somos verdadeiramente por dentro e como isso se reflete no nosso dia a dia, e que nós possamos pegar esse clima gostoso, essa sintonia gostosa, continuarmos com essa sensação no nosso coração e que esse sentimento nos inspire a sermos cada vez pessoas melhores. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Alexandre, você me fez lembrar daquele axioma do Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, isso é que importa para nós espíritas, que nós possamos realmente trabalhar para nos melhorarmos, melhorar o entorno, nossa atmosfera, nosso planeta. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua participação, que você possa vir muitas e muitas outras vezes. Vamos agora à nossa irmã Cida. Bem, reforçando as palavras do nosso companheiro Alexandre, nós agradecemos pela oportunidade, foi muito bom estar aqui
que a nossa mensagem de amor possa ter chegado a cada um de vocês e tocado o coração, não importando a religião, porque o importante é amar. Amar, amar, amar. E que essa energia de amor, essa vibração amorosa possa chegar a todos os cantos do nosso planeta, envolver a todos aqueles que estão em sofrimento, para que possam ser libertados e que o amor seja a chave para a vida de todos nós. Muito obrigada. Obrigada a Olga, ao Márcio, à Rádio Espírita por essa oportunidade. Nós que agradecemos a você, Cida, a você também, Alexandre, por estarem aqui compartilhando com nossos ouvintes esses conhecimentos, esses estudos que vocês efetuaram, para que pudéssemos cada vez mais entender essa figura magnífica que é o nosso mestre e amigo Jesus. Estamos muito surpresos com cada palavra que foi dita aqui, porque cada vez que vem uma pessoa e dedica o seu tempo para estudar Jesus, é um ensinamento que é transferido para nós e compartilhado com todos. Então, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos, que sei que nos ajudam sempre, nos inspiram, nos estimulam para que vençamos o cansaço, muitas vezes acontecimentos inesperados, para estarmos aqui sempre, ali, alegres e felizes nesse trabalho maravilhoso. Obrigado, Márcio, por você que está aí, gerenciando todos esses botões para que nós possamos pôr a rádio no ar, né? Lembrando a vocês o seminário que está acontecendo aqui na Federação Espírita de Alagoas, que vocês possam participar. Amanhã também teremos esse seminário aqui na Federação, de 9 às 13 horas, tá certo? Então, agradecemos a Renatinha da Bolívia, ao pastor Jonas do Rio de Janeiro, Ali O'Hali da Islândia, nossos irmãos que participaram com suas perguntas, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.